judiciário, política, figuras, ministros do Supremo, gente no STJ também, nos tribunais de contas, na CVM, todas essas pessoas estão envolvidas. A República Brasileira acabou. E quando eu boto o escândalo no INSS? E quando eu falo do Lulinha? Gente, como é que tá todo mundo aceitando que o Lulinha, que é filho do presidente da República, esteja recebendo grana do careca do INSS? Como é a imprensa de que fala o tempo todo? O tempo todo. Olha só, o irmão do Lula tá no escândalo. O irmão do Lula é ladrão. Assim como o filho do Lula é ladrão. Todo mundo é ladrão nessa família. O escândalo no INSS é gigantesco. E dica, o escândalo no INSS tem relação com o escândalo do Banco Master. Sabe quem também tem relação com essas duas coisas? Igreja Lagoinha. Vocês viram sobre o Otto Lobo? Vocês sabem quem é o Otto Lobo? Vocês sabem o que tá sendo... Os caras estão fazendo isso agora. Porque a gente sabe que o caso do Banco Master tá estourando já, né? Há mais de ano. A coisa esquentou agora nos últimos meses. Mas assim, os caras estavam há 2 semanas tentando comprar influenciador. Tá? Agora eu tenho algumas, né? Ao mesmo tempo eles estavam esta semana tentando, via TCU, derrubar a liquidação do Banco Master. Pra botar o banco de pé, não sei pra quê, tá? Obviamente que eu imagino que seja pra fazer algum tipo de resgate patrimonial, né, de ativos ali do Vorcaro. Mas, paralelamente a isso, aconteceu outras coisas. O quê? Agora, tá sendo colocado na presidência, no comando da Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, um sujeito chamado Otto Lobo. Otto Lobo é um picareta. Eu tenho que tomar cuidado, porque assim, eu tô chamando todo mundo de picareta ultimamente, sou pregado. Mas parece que picareta pode falar, né? Já tem muita jurisprudência sobre picareta. Otto Lobo é um sujeito de baixa qualidade moral. Vamos botar aí. É um sujeito de baixa qualidade moral. Otto Lobo, ele foi colocado lá. A gente já começa. Porque esses escândalos, eles sempre envolvem os dois governos. É impressionante. Ele foi colocado lá durante o governo Bolsonaro, muito por influência do Flávio Bolsonaro e dos casos do Centrão, tá? Otto Lobo, ele é queridinho do Alcolumbre e é queridinho do Ciro Nogueira. E o Otto Lobo vem a ser queridinho do Daniel Vorcaro, do dono da Ambipar e do Joesley. Aí você fala, mas... o que... Vamos lá. Vocês sabem o que é a CVM? Vocês sabem o que é a Comissão de Valores Imobiliários? Então eu vou começar aqui a live explicando tudo e vou juntando os pontos para vocês. Vamos lá. Comissão de Valores Imobiliários basicamente é uma comissão, um órgão, tá? Que regula, fiscaliza a atividade de empresas do mercado mobiliário, de bens mobiliários, que vem a ser basicamente carteiras de ativos, títulos, descontos, ações. É o mercado de ações. Eles, no fundo, regulamentam bancões e mercado financeiro, ok? Entenderam? A CVM atua aí. E é importante que ela atua. Uma CVM séria gera um mercado sério. O mercado sério gera mais credibilidade. Com mais credibilidade, as pessoas se sentem confortáveis para investir. Investindo mais, elas giram mais economia. Então é bom pro país, é bom pros investidores, é bom para todo mundo. A CVM, em geral, nunca teve muitas indicações políticas. Mas a coisa começou a mudar. Lá, durante o governo Bolsonaro, o Otto Lobo foi colocado, tá? Otto Lobo vem a ser um advogado formado na Faculdade de Direito da USP, portanto um colega meu, provavelmente qual é a idade dele? Tenta procurar ali. Provavelmente um veterano meu, né? Picareta como muitos outros também o são, tá? 58 anos, tá. Quase você, né? 17 anos mais velho do que eu, né? Otto Lobo, ele é colocado na Comissão de Valores Imobiliários. Então vocês que viram o problema, viram a queda. Eu tava falando do Otto Lobo. Otto Lobo vem a ser o novo chefão da Comissão de Valores Imobiliários, tá? Qual o problema do Otto Lobo? O Otto Lobo é uma indicação política do Alcolumbre, que vem a ser também uma indicação político-econômica do Vorcaro, do dono da Ambipar, que é uma empresa que era, vamos dizer, alvo de investimentos por parte do Banco Master, do Joesley Batista. A indicação dele vai passar pelo Senado. Adivinha, Rafael Almeida Rizzo, quem é o senador responsável por relatar a chegada de Otto Lobo no Senado, na CVM? Dica, pessoal, vocês que estão vendo a gente juntar os pontos. Qual seria o senador perfeito, nesse caso que envolve interesse do Banco Master, para relatar o caso do Otto Lobo lá no Senado? Quem seria o cara que vem atuando muito no Senado nesses temas? Quem? Acertou quem falou: Ciro Nogueira. Ciro Nogueira vai relatar. Então eles estão preparando o caminho para colocar um cara ligado ao Banco Master para cuidar de todo o mercado financeiro brasileiro. A gente já tá vendo como judicializar toda essa história. Mas o que nós estamos vendo aqui é o seguinte: o senhor Daniel Vorcaro, ele acessou todos os seus contatos agora nessa reta final
na liquidação do Banco Master. E tá usando todas as pessoas que ele tem que são influentes dentro da República para tentar se salvar. Então ele acessou o Toffoli, sim, assim, eu vou falar com toda tranquilidade, sou pré-candidato, mas assim, o Toffoli, né, naquela viagem de jatinho, só pra avisar, tá? Vocês sabem de quem era o jatinho que o Toffoli tava viajando? Quem? Era do dono da CIMED, porque tem um cara aí que é um... Abre o YouTube dele, né, o Instagram dele. O dono da CIMED, aquela empresa de remédio, fica lá, ele é coach. Não, veja só o sucesso da minha empresa. Alguém já deve ter visto esse cara, o dono da CIMED. O João Adib Marques, né? Esse João Adib Marques é um coach de Instagram. Não sei o quê. Ô João Adib Marques, por que teu avião tava sendo usado pra fazer o encontro pra levar o Toffoli pra viajar, pra assistir algum jogo de futebol, alguma coisa assim, numa reunião com o advogado do Banco Master, que é o Arruda Botelho. Então esse João Adib aí da CIMED fica pagando de gostosão, de coach, não sei o quê. É legal a CIMED aí, né? O Toffoli é muito amigo da CIMED. Foi no teu avião que essa reunião foi feita. Então vocês podem perceber que a classe empresarial brasileira, e muita gente que vocês admiram, tá? Porque esse cara é admirado. Ele é um grande empresário. Tá aí. Então tava o Arruda Botelho, representando o Banco Master, junto com o Toffoli, no avião do cara da CIMED. Legal, né? Legal, né? E você tem que ficar todo betinha indo lá nos posts desse cara da CIMED. Não, você é um grande empresário. Inspiradora a sua história. Aqui, ó. Inspira no avião dele lá, fazendo lobby lá com o Toffoli. Pelo amor de Deus. Pois bem, o Vorkar acionou o Toffoli. O Vorkar acionou o Jonathan Jesus lá no TCU. E o Vorkar agora tá acionando o Otto Lobo na Comissão de Valores Mobiliários. Isto... Assim, eu nunca vi um troço desse, eu confesso. E não só eu tô falando com jornalistas, tô falando com um monte de gente séria. Nunca ninguém viu, tá? As coisas saíram da seguinte coisa. Havia a Operação Lava Jato, que levou tudo pra um campo punitivista. E vamos ser sinceros, tinha que ser punitivista assim, porque era uma roubalheira desgraçada. E aí, quando a Lava Jato cai no governo Bolsonaro... Lembre-se, quando a Lava Jato cai no governo Bolsonaro por culpa do ladrão do Flávio, que é rachador, porque o Jair queria salvar o filho ladrão e rachador, Flávio me processa. Se não, você não é, me processa, brother. Derruba a Lava Jato e a coisa vai pra um outro caminho que é tipo, mano, tá valendo tudo. Agora vale tudo. Pode fazer o que quiser. E os caras fizeram o que quiseram. E a coisa cruzou todos os limites. Então, nesse instante, foi acionado lá no TCU o Jonathan Jesus, que é aquele cara com aquela cabeça inchada, aquela máquina de comer coisas com sódio e gordura. E carboidrato, claro, um carboidrato de baixa qualidade. E do outro lá, esse aqui, ó. O inchado Jonathan Jesus. O inchado, o Edinaldo do TCU. Esse homem é o Edinaldo do TCU. Com essa cara inchada, tá inchado. Né? É muita putaria, muita festa. Mentira. Não faz nada disso. Ele é um probo representante do Tribunal de Contas da União. Esse cara. Lembrando que a mulher dele era funcionária fantasma. Lembrando que ele é indicado do Arthur Lira no TCU. Lembrando que que a mulher dele é dona de um carro e o carro dela foi encontrado na casa do cara do que é o careca do INSS, a BMW da mulher dele. A mulher dele, funcionária fantasma, tem a BMW tem que ficar na casa do cara do careca do INSS. E esse sujeito, bota a foto desse sujeito. E esse sujeito de Roraima, que não devia ter senador, que não devia ter... Roraima, cara, é um território. A gente tinha que cuidar bem de Roraima e proteger Roraima da invasão de venezuelano. Nenhum desses vagabundos protegeram Roraima da invasão de venezuelano que teve lá, né? Mas Roraima lá, botaram lá pro Roraima, bota esse cara lá. Esse cara tá defendendo os interesses do Banco Master, ele tá defendendo calotear todo mundo que comprou aqueles títulos malditos do Banco Master. E foi acionado agora, bota a foto também, o senhor Otto Lobo, pra presidir a Comissão de Valores Mobiliários. Não é só a raposa, é a raposa e o lobo cuidando do galinheiro, tá? Esse cara tá na CVM. Gente, isso é um escárnio. Só que isso você não vai ver Nicolas fazendo vídeo de fundo preto. Até porque eu já falei pra vocês, a Igreja Lagoinha, que é a igreja do Nicolas, e do novo melhor amigo do Nicolas, não é mim, né, o Valadão, ela tá envolvida nessa história em tudo. A Igreja Lagoinha tá envolvida. Aliás, corta aqui pra 2, né? Quero perguntar pro Valadão da Igreja Lagoinha. Hã? Quero perguntar pro Valadão da Igreja Lagoinha, por favor, senhor Valadão. Usar o dinheiro do Banco Master, sim ou não, pra fazer a Igreja Lagoinha do Belvedere, lá em Belo Horizonte? Usaram ou não usaram? Por que o Fabiano Zettel
é pastor aí na igreja. O Fabiano Zettel participou desses investimentos na Lagoinha do Belvedere. A mulher do Fabiano Zettel, que vem ser a irmã do Daniel Vorcaro, é pastora. Aí vocês acham normal. Essa mulher que muitos dizem ser a laranja dos Vorcaro com os bens deles roubados. Por que ela ainda é pastora nessa igreja? Turma da Lagoinha, vocês precisam explicar. Por que vocês tiveram, vamos dizer, tanto sucesso junto aos governos Bolsonaro? O que tá rolando, tá? Essa história aí até agora não foi explicada. E vou falar, mas Renan, você vai perder votos. Você tá falando, cara, se você é fiel da Igreja Lagoinha, eu não tô atacando tua fé. Eu não tô atacando a fé de pastores honestos que existam ali na igreja. O que eu tô falando é o seguinte, o comando dessa igreja é podre. O comando dessa igreja é podre. O Valadão é podre. Aliás, vocês já tinham que estar preocupados, vocês são fiéis à igreja, por que vocês acham natural que o comandante de uma igreja tem um jatinho? Vocês acham ok? O cara tem que ter jatinho, viajar pra lá. É normal pra vocês isso? Não deveria ser. Vocês não tem que aceitar isso. Vocês não são animais. Vocês são pessoas dignas. A tua fé tem que ser respeitada. O que é isso, cara? Então, voltando aqui, né? Quando a gente olha isso aí, não tem ninguém falando. E nós, vai caber a nós, essa minoria desse movimento chamado MBL, que é muito atacado, que nem liga, fazer o trabalho. E qual é o trabalho? Vamos derrubar o Otto Lobo. Vamos derrubar o Otto Lobo. Eu acho que a gente tinha que puxar hoje uma hashtag e na manifestação que nós vamos fazer no dia 22 de janeiro, às 19 horas, na frente do Banco Master, tem que ter faixa com a cara do Otto Lobo, que pessoas que estão aqui no chat se responsabilizem e nós não podemos deixar esse cara sumir. Isso vai lá pro Senado e o Senado tem que barrar. Não fica falando, o Senado vai enfrentar o Xandão. Esse Senado corrupto aí, quero saber o Cleitinho, o senador Cleitinho quer ser governador. Ô Cleitinho, faz alguma coisa aí, ô Cleitinho. Ou não, você vai ficar, vou falar aí, 6x1, né? E aí, vai fazer alguma coisa? Não podemos permitir que esse cara assuma. Assim como não podemos permitir que o caso do Banco Master termine em nada. Estamos falando... E eu não tô falando só da gente ir pra rua por causa do Banco Master. O Banco Master é o símbolo maior de uma república que acabou. A República Brasileira acabou. Judiciário, política, figuras, ministros do Supremo, gente no STJ também, nos tribunais de contas, na CVM... Todas essas pessoas estão envolvidas. A República Brasileira acabou. E quando eu boto o escândalo no INSS? E quando eu falo do Lulinha? Gente, como é que tá todo mundo aceitando que o Lulinha, que é filho do presidente da República, esteja recebendo grana do careca do INSS? E o irmão do Lula, que é o Frei o quê? Frei Beto? Frei Chico. Frei Chico. O irmão do Lula, que tá no escândalo no INSS, não estão falando. Como é a imprensa diz que fala o tempo todo? O tempo todo. Olha só, o irmão do Lula tá no escândalo. O irmão do Lula é ladrão. Assim como o filho do Lula é ladrão. Todo mundo é ladrão nessa família. O escândalo no INSS é gigantesco. E dica, o escândalo no INSS tem relação com o escândalo do Banco Master. Sabe quem também tem relação com essas duas coisas? Igreja Lagoinha. A Igreja Lagoinha tem uma fintech chamada Clava Forte. E aí, os relatórios do COAF, que estavam investigando a CPMI do INSS, sabe o que eles descobriram, senhor Rafa Almeida Rizzo? O que, senhor? Descobriram que dinheiro que saiu daquelas entidades picaretas que estavam roubando o aposentado, o dinheiro ia parar nessas fintechs, incluindo a fintech da Lagoinha. Que interessante, hein? Mas que curioso. A mesma fintech que tirou do ar o site, o aplicativo, logo no dia que o Vorcaro foi preso. Não tem nenhuma relação. Não tem nenhuma relação. Inclusive, né, o fato do Vorcaro ter dado uma BMW pro André Valadão, o fato da irmã do Vorcaro ser pastor na Lagoinha. Gente, quando eu tô falando que esse escândalo envolve, assim, tudo, é o escândalo do fim do mundo. O escândalo do Banco Master, ele é o escândalo do fim do mundo porque ele envolve todo mundo. Todo mundo tá nisso. Já vou olhar assim, ô Rizzo, que porra é essa que você pegou dinheiro do Vorcaro, sabe? Porque assim, todo mundo, você olha que, mas não, você tava lá, eu como? Tá todo mundo nisso, esse escândalo é bizarro. Bizarro. Fora Otto Lobo. Vamos puxar a hashtag Fora Otto Lobo. Todo mundo puxando a hashtag. Vamos lá, avisando. Otto Lobo é o novo chefão, tá? Da Comissão de Valores Imobiliários, tá? Que é quem cuida basicamente das empresas ligadas ao mercado de valores imobiliários, que é basicamente o mercado financeiro como um todo, tá? Ele é um cara que foi colocado lá durante o governo Bolsonaro e que agora vai assumir o comando, ele vai ser o presidente. Ele é um cara do Joesley, ele é um cara do Banco Master, ele é um cara do Alcolumbre, ele é um cara do Ciro Nogueira e ele irá, escrevam aí, ele irá beneficiar esses caras, tá? Ele já fez coisas bizarras lá antes. Ele já tomou decisões que beneficiam o Joesley. Ele já tomou decisões que beneficiam a turma do Banco Master. Teve outra decisão. Ele teve decisão que beneficia a Ambipar, que é uma empresa ligada ao Banco Master. Só pra vocês entenderem, eu tinha explicado há uma semana e meia atrás. Eu fiz um
Digite se vocês viram. Eu fiz um super podcast lá pro Valete Plus, de quase 20 minutos, explicando pra vocês o modelo de negócio do Vorcaro. E o modelo de negócio do Vorcaro se baseava no seguinte: eles lançaram um CDB que pagava 150% no CDI. Com o dinheiro amealhado, eles saíram comprando ativos podres de empresas quebradas, Gafisa e Ambipar. E aí o que eles faziam? Pegavam essas empresas podres, e aí eles usavam o lobby, eles iam comprando gente dentro da política, gente dentro dos tribunais, pra com isso eles beneficiarem essas empresas quebradas, elas melhoram a situação delas, há uma valorização, e aí eles vão girando o ciclo. Esse era o plano de negócios do Vorcaro. A empresa mais beneficiada pelo Vorcaro nesse esquema chama-se Ambipar. Pois bem, a Ambipar foi beneficiada numa decisão pelo Otto Lobo. Esse benefício que ela obteve pelo Otto Lobo, nessa decisão que ele teve quando ele estava na CVM, com certeza ajudou a manter, ou melhor, a deixar o senhor Daniel Vorcaro bilionário. Bilionário. É esse cara que tá sendo colocado lá. Isso tá acontecendo tudo agora. O problema foi, mas Renan, por que você tá tratando desses temas? Porque, puta que pariu, ninguém tá. Ninguém tá. Vocês não querem que eu seja presidente da República? Querem, né? Se eu for presidente da República, nada disso vai acontecer. Nada disso. Só que, assim, eu já tô assumindo o mandato agora. Vamos derrubar esses caras. Tô assumindo, me dá a faixa presidencial, tô avisando. Vamos derrubar esses caras antes de chegar lá. Tem algum outro candidato que tá convocando manifestação, que tá querendo fazer isso? Sou eu. Então, assim, vamos... Outro pré-candidato, que diga. Vamos pra cima. Vamos derrubar esse cara já. Já! Cadê o bosta do Flávio Bolsonaro? O bosta do Flávio Bolsonaro, meu concorrente enquanto pré-candidato, tá? Tinha que estar agora falando, vou organizar o Senado pra ir contra isso. Vê se ele tá fazendo isso. Então, o Otto Lobo é um cara do Vorcaro pra regulamentar, vejam só, o mercado imobiliário, as empresas do mercado financeiro. Alguém aqui desconfia que o Vorcaro pode fazer o seguinte, Rizzo? O Vorcaro vai, bota a CVM com o cara dele pra cima de todo mundo. E aí ele obriga outros bancos a eventualmente comprarem os ativos podres deles, a ajudarem na recuperação deles. Porque ele tem um cara que vai ter poder sobre os outros bancos. Esse é o jogo do Vorcaro. Como o Vorcaro comprou todo mundo no topo da cadeia alimentar no Brasil, todo mundo tá vindo em ajuda a ele. Especialmente os caras mais desqualificados. Porque esses caras não tem nada a perder. Você volta pro... Vocês entenderam? Esse é o Otto Lobo, né? Vamos pro Tribunal de Contas da União. Que tinha o Jonathan Jesus, que é esse cara. Meu amigo, esse cara, com essa cara inchada de político corrupto do Centrão, vocês acham que esse cara tem algo a perder? Esse cara veio do nada. O pai dele tinha sido senador, depois ele foi deputado. Esse cara casou ali com uma mulher que era funcionária fantasma na Câmara. E aí ficou amigo do Arthur Lira. O Arthur Lira nomeia ele lá pro TCU. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, é meio que um cargo vitalício. O cara vai ganhar uma fortuna e vai ser influente pro resto da vida dele. Ele meio que tá no lucro. Esse cara tá no lucro. Então ele falou, cara, vou ajudar o Vorcaro aí. Vai que eu ganho uns bilhões. Que esse é o jogo. O jogo tá rodando na casa dos bilhões. O cara botou aqui, esse Edinaldo Baby. Esse Edinaldo Baby que tá aí. Esse cara pode mudar o destino da economia brasileira e jogar o Brasil no buraco. Então o Vorcaro acionou esse cara. Tá acionado esse cara. Aí vem aquela minha revolta, né? Dá certo um país como o Brasil ser administrado por gente como esse cara? Você acha que vai dar certo que as instituições brasileiras sejam tocadas por essas figuras? Eu já falei do Edinaldo, muito, do Edinaldo da CBF. Esse cara é um Edinaldo no Tribunal de Contas da União. E ele é só um, porque os outros são a mesma merda. Vários indicados no Tribunal de Contas, adivinha, são indicados do Renan Calheiros, indicados do Centrão. Os indicados ali são essas coisas, não dá. Um país sério não dá pra ser tocado por esses caras. É tudo bandido. É um bando de bandido cuidando das coisas que importam. É insustentável. Não dá. Aí vem, lembra, eu gravo vídeos o tempo todo falando das cidades pequenas. Olha essa cidade pequena no Maranhão. Olha essa cidade pequena em Alagoas. Quando você vê... O sistema político surge dessa pobreza e dessa exploração da pobreza que é feita pelos políticos locais, ele redunda em deputados e senadores eleitos que acabam nomeando gente pra tocar a república como um todo. Quando viu você é administrado, volta a foto. Você quando não, é impossível, Renan. Por que você tá preocupado com o Roraima? Sabe por que eu tô preocupado pro Roraima? Porque Roraima permitiu que este cara possa recuperar o Banco Master. Isso não tem sentido. Que país é esse que esse cara... pode determinar que um banco, que é um golpe, volte. Com qualquer argumento. Ele nem sabe argumentar. Esse cara é mongol. Esse cara tem QI de ameba. Ele só é basicamente um vendilhão. Fica se vendendo as pessoas ao redor e a coisa vai. Tá no Tribunal de Contas. Nomeado por quem? Arthur Lira. Foi presidente da Câmara.
Um cara por Alagoas foi presidente da Câmara. Alagoas tem analfabetismo de quase 20%. Todo mundo é analfabeto na população mais pobre de Alagoas. Porque se não é analfabeto nominalmente ali e tal, é analfabeto funcional. Se der um texto mais ou menos complexo, a pessoa não sabe lhufas do que tá escrito ali. E aí esse cara nomeia um outro TCU. Nomeia por quê? Porque ele acha que esse cara, volta pra lata dele, esse Edinaldo, ele parece inchado de participar de festa, tomar muita cachaça. Esse cara aí vai cuidar de fiscalizar contas públicas? Analisar contratos? Trabalhar com auditoria? É óbvio que não, cara. Esse cara tá indo só pra uma coisa. Só pra uma coisa. Todo mundo sabe o que esse cara tá fazendo lá. E o Otto Lobo, que tá na CVM, mesma coisa. O que a gente tá vendo? Os tribunais estão tomados. Todos. Comissão de Valores da Mulher, que nunca teve politização, tá tomada. Brasília toda tá tomada. Tá tudo podre. Tá tudo podre. A política brasileira tá toda tomada. O Brasil... Aí vem gente pedir, Renan, você tem que ter moderação. Cara, não dá pra ser moderado. Eu vou ser moderado pra quê? Pra negociar com o Jonathan? Pra chegar, não, eu acho que o Jonathan tem ponto. O Jonathan não tem um ponto. O fato de Jonathan estar nessa posição mostra que a democracia brasileira deu errado. Eu não posso não ser radical contra o Jonathan. Porque o Jonathan não representa, quando foi deputado, uma parcela da população brasileira. Quem disse que o Jonathan ou o Arthur Lira representam uma parcela da população brasileira, portanto que num parlamento haverá uma negociação? Você tá viajando na maionese. São pessoas que compram votos, que exploram a pobreza alheia. Essas pessoas que compram votos e exploram a pobreza alheia não representam a vontade de ninguém. Eles compraram a vontade dos outros com dinheiro sujo. Eles são criminosos. E toda vez que você pede pra alguém, não, porque em nome da democracia, seja ponderado e negocie com o criminoso. Você tá negociando com o criminoso, você vira um criminoso. Ou no mínimo você tá tendo que ceder pro crime, que é basicamente a história da democracia brasileira. Aí vão falar que tá tudo bem. Não, porque a democracia, não, porque a Constituição de Direito, isso é mentira. Essa porra é tudo uma farsa. Fingir que tá tudo bem com uma merda dessas é tudo farsa. Aí vamos botar o cara da Ambipar, o cara do Tanuri, o cara do Joesley e o cara do Vorcaro pra cuidar da Comissão de Valores Mobiliários. O que mais vocês querem? Bota lá, sei lá, pra ele cuidar do interesse do Marcola. Outro Lobo, já aproveita e dá uma ligada no Marcinho VP, no Marcola, e já representa o interesse deles também, pô. Já tá tudo lá. Até porque pegaram agora, hoje, que o Banco Master tem relação com a REAG, que lavava dinheiro do PCC. A REAG é um fundo que lavava dinheiro do PCC e tinha relação com o Banco Master. Adivinha, chegamos no PCC já nessa história. Chegamos no PCC já nessa história. Então, se vocês não estão putos, galera, eu não sei mais o que dizer. Você tem que ficar puto. E eu vou lembrar aqui pra vocês, aqui ó. É o Round 6. Você está preso conosco nessa grande prova de resistência. Tá preso. Dificilmente, meu amigo, você vai conseguir fugir do Brasil. Os países de primeiro mundo estão fechando fronteira e a tendência é que fechem e fechem com razão. Tá? Ah, vou pra Ásia. Esses nem vão te aceitar lá. Vou pra África. Boa sorte, querido. Boa sorte, meu amigo. Vou pra Argentina. O Milei vai fechar a fronteira. Então, dica. A não ser que você tenha uma grande chance, vai ter que resolver aqui. E se é pra resolver aqui, não vai dar pra ser amiguinho de tudo. Vamos puxar, ó, todo mundo, ó. Riso, mostra você postando lá, ó, a hashtag fora Otto Lobo. Vamos todo mundo. Pessoal, não podemos deixar esse vagabundo assumir essas posições. E aí, entendam uma coisa. Eu vi umas pessoas já blackpilando aqui nos comentários. Ah, mas já deu. Ferrou, Renan, não dá certo. Dá certo. Porque é o seguinte, conseguiram estragar tanto as instituições brasileiras. O nível, vai dizer, a metástase chegou num nível tão grande que muita gente graúda já veio assim, cara, vai precisar de um remédio muito amargo. Prazer, remédio amargo. Prazer, remédio amargo. Olha, a infiltração do crime organizado chegou em tudo quanto é lado. A corrupção tomou Brasília. Todos os tribunais estão tomados de ladrões. A política é uma ladroagem. Os partidos políticos são ladroagens. Não vai dar mais pra ter diálogo. Ah, não, vamos dialogar. O quê? Com o Lula? Pro Lulinha levar um pedaço do diálogo? Qual é o diálogo? Não tem. Vai precisar de um remédio amargo. Prazer, remédio amargo. Tô aqui, ó. Eu topo seu remédio amargo. Sou jovem, tô de saco cheio, não tenho nenhuma vontade de ficar amigo desses caras, não quero participar de fé, não vou na suruba dos caras. Acho suruba coisa de gente pervertida. Não tô nesse rolê, tá? Então, assim, prazer, remédio amargo. Só quero ser o remédio amargo. Quero dar uma dose. Chá de boldo vai parecer, assim, balinha de caramelo, perto do que será um governo nosso. Botar nessa galera toda. Mas as pessoas já perceberam, as pessoas nas posições
de poder, mesmo pessoas que não concordam conosco, que, cara, não tem jeito. Vai ter que ser feito algo. Um cara botou jovem, gente, pra política jovem. Eu tenho 41 anos, eu sou um bebê na política. Um bebê. Então, assim, prazer, remédio amargo. E, assim, nós nem chegamos ao poder. Nós, da missão, vamos derrubar o Otto Lobo. Vamos derrubar. Tem manifestação dia 22, às 19 horas, na frente do Banco Master em São Paulo. Vamos derrubar o Otto Lobo. Otto Lobo, vagabundo, não pode assumir a CVM. Não pode assumir a CVM. Ó que legal. Então, beleza, estamos com 7 mil pessoas. O Alexandre Assis disse assim: sempre te achei um moleque, mas tenho te acompanhado melhor nos últimos meses e do jeito que está não aguentamos. Temos que resetar esse país. Hoje vejo que somente você tem culhões pra isso. Cara, olha só, a vantagem de ser um moleque, meu querido amigo, é que os seus culhões ainda funcionam, produzem testosterona e você é capaz de agir de maneira enfática, né? Pior esses velhos, né? Ou outros que curtem aí culhões alheios, né? Que são nossos adversários ali, os novinhos do Valdemar. Então, obrigado pela confiança. E assim, eu ainda sou um pouco moleque no sentido de ser jovial. Eu sou jovial. Tenho minha banda, falo as besteiras que eu falo, tô aqui, eu mantenho a leveza de alguém de 20 anos. Eu mantenho o Renan garoto aí guardado, uso ele, tá? Porque a gente não pode se tornar essa pessoa que tem muito disso, né? O cara que quer ficar pagando não, vou pagar aqui, eu sou o vividão, eu sou o cara vivido, né? Vai tomar banho. Até porque, modéstia à parte, eu sou uma pessoa muito vivida. Muito vivida. Eu já passei pelo diabo em toda a minha vida. Já tive aventuras das mais diversas, tá? Conheço do mundo, conheço da vida, já sofri muito, já também venci, perdi várias vezes e não deixei em nenhum momento isso me transformar numa pessoa nem amarga, nem eu sou o experientão aqui, vou contar coisas. Não, eu sou um merda, mas um merda de qualidade. Olha só que legal, o Calabreado, o cinzento já tá lá. Botaram essa bosta no CVM pra liberar a cara do Vorcaro e do Banco Master. Chega de putaria, hashtag fora Otto Lobo, tá? Tamo botando pra F lá no Otto Lobo. Vamos todo mundo puxar a hashtag. Olha só, como diretor da CVM, Otto Lobo tomou decisões favoráveis. O cara tá virando presidente. Ô Lula, sua turma não vai fazer nada, não? Já que você disse que, né, pode fazer. Porque assim, o Lula podia, nesse joguinho de puta que ele fica fazendo com o Bolsonaro, contrariar os interesses do Bolsonaro e do centro e falar: olha só, vou vetar isso aí, vou botar a bancada do PT pra ir contra. Cadê o vagabundo do Lula? Eu já não espero nada de você, é um vagabundo. Né? Cadê os bolsonaristas também? Por que os bolsonaristas nunca falam nada sobre esse caso, Rafa Almeida Rizzo? Cadê? O Jordi fica lá, não, vou pegar umas assinaturas para uma CPI genérica do Banco Master. Não, fala do Banco Master, fala do Vorcaro, explica. Explica quando que o Banco Master estourou. Explica o Roberto Campos Neto, amigo de todos vocês. Explica o Ciro Nogueira, teu amigo. Explica os teus amigos ali, que é São Tarcísio. Explica o Flávio Bolsonaro. Explica o Santini, amigo do Flávio Bolsonaro. Explica essa turma toda. Oh, meu Deus! Oh, bomba! Bomba! Ó! Eu vou pedir uma salva de palmas. Urgente, Ciro Nogueira deve ser anunciado como vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Ciro Nogueira deverá ser anunciado nas próximas semanas como candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro. A definição estará ligada ao apoio da Federação União Brasil e progressista à candidatura de Flávio Bolsonaro. O aval da federação é tratado nos bastidores como confirmação do nome de Ciro Nogueira para vice. Desce. É de quando essa matéria? Tá, agora há pouco. Saiu uma notícia em outra linha avisando que o União Brasil e o PP vão abrir, vamos dizer, para as bancadas apoiarem ou o Lula, ou o Flávio, ou eu. Tá? Fato é. Eu sei que o Flávio tentou como é que chama aquela mulher lá? A do agro? Esqueci o nome dela. Tereza Cristina. Eu sei que o Flávio tentou o Aldo Rebelo, por isso que o Aldo Rebelo fica aparecendo em pesquisa. Eu sei que o Flávio tá em conversa com o Zema, e eu adoraria que o Zema do Novo se juntasse ali ao Flávio. Pra mim é uma situação maravilhosa. O Ciro Nogueira é uma grande novidade. O Ciro era um dos construtores da candidatura Tarcísio. Só que hoje, alguém tá ao lado do Ciro Nogueira. É tipo assim, os caras estão pedindo: Renan, por favor, assuma a presidência da República agora. E aí eu quero ver os bolsonaristas defender. Eu quero ver, defendam o Ciro Nogueira e a turma do Banco. Defende já! Agora! Por que não defenderiam, Renan?
Hã? Por que não fariam isso? Porque eles defendem tudo. Eles são bandidos. Os caras, entendi, vai votar no partido Valdemar junto com o... O Ciro Nogueira. Eu sou um bobo, Rizzo. Eu sou um bobo. O Ciro Nogueira era ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. É lógico. Gente, só uma dica. Imagina, eu falei, a putaria, a Lava Jato foi destruída e a putaria foi institucionalizada no Brasil, né? Em que governo isso aconteceu? Só pra avisar, em que governo isso aconteceu? Dica, foi no governo Bolsonaro. Não é nem dica, respondeu. Foi no governo Bolsonaro. Ciro Nogueira era ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Ele cuidava das articulações políticas. E aí, misteriosamente, todas as coisas, todos esses escândalos foram sendo gestados e turbinados na gestão ali dele. Interessante, né?